Fala galerinha, tudo bem? Voltamos aí com a nossa aula de número 3, tá? Vamos trabalhar hoje escala de Coma de Glasgow, certo? Então vamos trabalhar esse critério aí que é muito importante para nós socorristas, certo? Principalmente aí quem vai vir a trabalhar numa central de atendimento, numa radiocomunicação ali dentro de uma base, né? Precisa entender bem como que funciona essa escala de Coma de Glasgow. Até nós que estamos na rua paisana, nós temos que saber para poder dar o consentimento correto para quem está do outro lado da linha, né? Então quando você liga no SAMU, quando eles começam a te perguntar aquelas questões ali, o olho da vítima abre, ela está se comunicando com você, não está? Isso é escala de Coma de Glasgow. Então vamos aprender na aula de hoje lá, beleza? Vamos lá. Então vamos dar início na nossa aula lá, beleza? Então, a escala de Coma de Glasgow se baseia em uma avaliação de valor máximo de 15 pontos, dividido em 3 categorias, utilizadas para estimular e categorizar os resultados de uma lesão. Então, a escala de Coma de Glasgow, a gente vai entender como que está aquela vítima, no estado neurológico dela, se está bom, se não está. Sempre, a pontuação máxima que nós temos na escala de Coma de Glasgow é 15, tá? Então, grava isso na tua cabeça. Pontuação máxima, a pessoa show de bola, saltitando, 15 pontos, beleza? Vamos lá. Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar é resposta ocular, certo? Resposta verbal e resposta motora. São os 3 critérios que a gente vai classificar lá na escala de Coma de Glasgow. Vamos classificar lá. Resposta ocular. Então, quando você chega, né, e fala com aquela vítima, pô, ela tá com os olhos abertos espontaneamente, a gente caracteriza 4 pontos. Olhos abertos espontaneamente com movimentos normais. Então ela olha para um lado, ela olha para o outro. O movimento dos olhos dela estão 10, né? Então ali, tranquilo, 4 pontos. Ao som, ou seja, depois que você bate naquela vítima e dá o primeiro chamado, oi, sou o socorrista Tiago, estou aqui para te ajudar. O que aconteceu? Ele abriu o olho, ali a gente já tem 3 pontos, né? Então ali a vítima já se caracterizou 3 pontos. Chegou, o olho fechado, abriu quando você tocou, 3 pontos. Olhos fechados que só abrem mediante a um estímulo verbal. Não necessariamente a ordem abra os olhos, tá? Mas assim, você tocou na vítima ou falou, oi, né? A vítima abriu o olho, isso aí já se caracteriza 3. A vítima não abriu, você pegou e falou, abre o olho. Ele abriu, também se caracteriza 3, certo? A pressão, certo? 2 pontos. O que é a pressão? Hoje, a gente não fala mais estímulo doloroso, né? Então, a gente fala estímulo à pressão. Por quê? Porque antigamente o pessoal falava, vamos trabalhar o estímulo doloroso na vítima ali. O pessoal pegava e começava a judiar, beliscar a vítima ali, achava que aquilo ali era um procedimento, né? Não é. Então, quando a gente fala de estímulo de físico à pressão, que é o quê? É aquela leve pressãozinha no ombro da vítima ali, né? Dá aquela apertadinha ali, a vítima já sentiu um pouquinho de dor ali, ela já vai abrir o olho, né? A ideia de trazer a vítima novamente à resposta. Então, sempre quando você faz alguma pressão, pode ser uma pressão no ombro, no braço da vítima ali, e ela abrir os olhos, a gente caracteriza 2 pontos. Ausência, ou seja, não abre os olhos, não fecha, né? A gente está ali, ela está com os olhos, né, tranquilos ali, não abre, né? Fica com os olhos fechados, indiferente se você aperta, não aperta, se você chama, não chama, ali a gente caracteriza 1 ponto. Na escala de Coma de Glasgow, nunca se tem 0, tá? Então 0 não existe na escala de Coma de Glasgow. Volto a dizer, o 0 não existe na escala de Coma de Glasgow, beleza? Tiago, quando eu não consigo testar essa vítima, o que eu coloco? NT e o motivo do não testar. Exemplo, tem caco de vidro nos olhos, você não vai ficar pedindo para a vítima abrir os olhos ali, né? Então, ou a pessoa é cega, né? Ou tem dificuldade no olho, bateu o rosto, alguma coisa do tipo que não pode estar fazendo ali, né? Então, às vezes, tomou um soco no olho, lá tá o hematoma gigante no olho, você não vai ficar pedindo para a vítima abrir o olho ali. Então, ali você coloca NT e o motivo do que aconteceu nesse critério, nessa resposta ocular, beleza? Próximo passo lá. Resposta verbal. Quando você consegue descrever quem você é e o que aconteceu, a gente caracteriza 5 pontos na escala de Coma de Glasgow. Quando a pessoa está confusa, a gente caracteriza 4 pontos, né? Respostas, perguntas, mas não sabe descrever quem é, onde está ou o que aconteceu. Então a gente caracteriza 4 pontos nesse critério aí, certo? Palavras, né? Diz palavras isoladas, desconexas, não conseguindo formar frases completas. Então, gente, às vezes as pessoas estão falando, né? E fala lá, você está fazendo atendimento, laranja, abacaxi, né?
panificadora, né, mercado e assim sucessivamente. Então ele só solta palavras ali que não tem nada a ver com o acontecido, tá? Então a gente caracteriza 3 pontos na escala de Como de Glasgow. Sons. Então você tocou na vítima ali, ela só emite ruídos, né? Né? Somente sons. Então a gente caracteriza 2 pontos. Ausência, ou seja, não fala de forma nenhuma, 1 ponto. Não testável, NT. Pessoas às vezes com corte na boca, né, feridas na boca, ou pessoas deficientes, né, que não falam, então eu já coloco NT e o motivo ali também. Então tudo isso a gente coloca NT, não testável, beleza? Resposta motora, 6 pontos. É capaz de executar movimentos mediante solicitação verbal. Então você pede, levanta o braço, a pessoa levanta, né? Levanta a perna, a pessoa levanta. Então tudo isso, 6 pontos. Localizada, né? Quando a pessoa consegue localizar a região onde está sendo estimulado. Então você coloca lá, aonde que eu estou pegando aqui? Você está pegando meu braço, eu estou sentindo, é meu braço. 5 pontos, né? Flexão anormal. Localiza o estímulo e tenta escapar dele, retraindo a região estimulada. Então você tenta apertar a vítima ali, ela dá aquela puxadinha, ou seja, não deixa você dar aquela pressão ali. 4 pontos. Flexão anormal. Ao ser estimulado, flexiona extremidades superiores, ou seja, assumindo o chamado atitude descontraminação. O que a gente faz com isso, né? Decorticação, perdão pessoal, decorticação. Quando acontece isso, é quando a vítima expõe, né? Então tira ali a normal. Então a vítima, você está fazendo o estímulo da flexão ali, ela pega e faz uma decorticação, certo? Então decorticação. Extensão, tá? Quando a vítima estende, ao ser estimulado, estende, né, o membro, ou seja, estica, né? Vai trazer essa atitude aí de decelebração, tá? Então, decorticação, decelebração, decorticação, decelebração, certo? Tá? Então, para vocês conseguirem entender esse critério aí. A ausência, ou seja, você pede para a vítima mexer, não mexe. Pede para ela tocar nela, faz alguns movimentos, ela não está nem aí, ou seja, não está imóvel, 1 ponto. A ausência, certo? Não testável, NT. A vítima está sem o membro, né? Está com o braço quebrado, perna quebrada e assim sucessivamente a gente não consegue fazer essa resposta NT. O que eu quero que vocês entendam aqui? Vocês viram aqui que os pontos eles vão abaixando? Então aqui, ó, eles vão aumentando, perdão. 4 pontos resposta ocular, 5 pontos resposta verbal e 6 pontos resposta motora. É sempre do menor para o maior, tá? Então os meus olhos, ele é menor que a minha boca, né? Então aqui eu tenho 4 pontos. A minha boca é menor da minha mão, então eu tenho 5 pontos na minha boca. Na minha mão ela é maior, então eu tenho 6 pontos aqui, certo? Então 4, 5 e 6 pontos, tá? Então sempre é nesse critério, os níveis maiores. 4, 5 e 6 pontos na escala de Como de Glasgow, certo? A avaliação é feita através de um estímulo luminoso, né, nas pupilas da vítima. Então, sempre quando a gente vai avaliar a pupila na escala de Como de Glasgow, a gente passa a lâmpada ali, a lanterna, para ver como que elas estão. Se elas são simétricas, não estão, a avaliação do nervo ocular, tá? Então, o que a gente vai avaliar ali naquela questão? Nós vamos avaliar a pupila, né? Então, nós vamos avaliar a íris da vítima ali também, certo? Então, vamos lá. Tipos de pupilas que a gente vai trabalhar hoje. Pupilas isocóricas, pupilas normais. Então, volto a dizer, pupilas isocóricas, pupilas normais. São do mesmo tamanho, simétricas e reagentes à luz, ou seja, reagem à luz para você. São as pupilas que todos nós estamos no devido momento, né? Então, nossas pupilas estão normais, reagentes à luz, nós estamos conscientes, nós estamos tranquilamente aprendendo com a aula de hoje, né? Anisocóricas, assimétricas, quando apresentam tamanhos diferentes, ou seja, está uma contraída e outra grande. Então, uma pequenininha, a outra grandão, né? Isso aí pode ser lesões cerebrais, tá? AVC, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com isso, tá? Então, cuida, gente, quando você vê esse tipo de pupila, seja no atendimento, seja numa festa, seja em um atendimento que você está fazendo, poxa, passei ali, vi isso, comunica a central de rádio, liga para o SAMU, entre em contato com o pessoal para estar fazendo o atendimento o mais rápido possível, porque aquilo ali pode ser, tá vindo um AVC, né, ou um TC, tá?
Então cuida bastante com isso aí, tá? Então cuida bastante quando vocês verem esse tipo de visualidade, tipo de pupila que vocês estão vendo ali, beleza? Midríase, quando as duas pupilas apresentam grandes e dilatadas, né? A pupila do gato, como a gente brinca, né, ultimamente, a pupila do gato. A pupila do gato, ela quer dizer o quê? A falta de falta de oxigênio, tá? Então sempre é a falta de oxigênio, né? Pode vir também um estado de choque, a vítima está no choque, está numa parada respiratória, né? Numa hemorragia. Então isso aí a gente se caracteriza como a midríase. Certo? Quando a pupila está bem grande ali, dilatada. Tá? Mióticas, aquelas pupilas bem pequenininhas, né? Bem pequenininhas. São lesões no sistema nervoso central ou abuso de drogas, tá? Então, quando você vê a pessoa bem pequenininha falando normalmente ali, pode ter noção, pode ter ciência que ela deve ter utilizado algum tipo de drogas ali para estar naquele estado que ela está ali naquelas pupilas. Certo, galera? Então a avaliação sempre ela é dada dessa primeira orientação, né? As avaliações elas devem dar de 12 horas, conforme a orientação médica. Então a gente sempre vai fazer essas avaliações na vítima, isso mais para técnico, enfermagem, né, enfermeiros nesse critério em si. Qual é a classificação das lesões? Tá? A classificação da lesão. Então, lesão leve, ela caracteriza de 13 a 15 pontos, certo? Lesão moderada, ela caracteriza de 9 a 12 pontos, lesão grave abaixo de 8. Lesão leve, gente, é um atendimento tranquilo, né? Então ali são fadigas, dores de cabeça, tonturas, entre outros sintomas, é um sintoma leve, certo? Sintoma moderado, tá? Então apresenta danos físicos ou cognitivos. Então aí a gente tem que trabalhar já mais com a consciência, né? Perca de consciência por mais de 30 minutos. Então ali a gente já vai cuidar um pouquinho mais dessa unidade dessa pessoa, certo? Lesão grave abaixo de 8, né? Quando o paciente sempre vai estar necessitando de uma intubação. Então esses são os critérios que a gente vai estar avaliando. Por que quando a gente liga para a escala de Como de Glasgow, né? Quando a gente liga para o SAMU, perdão, né, ou para a corporação, eles pedem a escala de Como de Glasgow. Por quê, gente? Porque através dessa escala de Como de Glasgow, a gente consegue identificar qual unidade mandar, se é uma Bravo, se é uma Alfa, e a definição. Por quê, Thiago? Intubação. Quando a gente se fala em intubar, o socorrista não está apto para intubar. Quem intuba é técnico em enfermagem, né, enfermeiros e médicos. Então são as 3 pessoas que têm permissão para estar intubando uma vítima, certo? Então para você intubar, você não consegue intubar sozinho. Primeiramente vamos começar por isso. Você precisa de auxílio, né? O enfermeiro precisa de auxílio do técnico, o médico precisa de auxílio do enfermeiro e assim sucessivamente. O técnico não pode pedir auxílio para o socorrista, porque o socorrista ele não está apto para fazer intubação. Então, numa unidade, numa lesão grave, a gente precisa levar uma alfa, que tem capacidade para estar fazendo uma intubação, se necessário for. Tá? Então, a gente caracteriza esses critérios aí. Imagina, precisou intubar a vítima, não tem pessoa qualificada para intubar a vítima. Até chegar o pessoal, né, qualificado para fazer a intubação, a gente pode vir a estar perdendo essa vítima. Então, por isso, tem que se atentar bastante à escala de Como de Glasgow, certo? Então vamos fazer aqui, eu fiz mais ou menos um pouco para vocês entenderem. Os 2 olhos reagentes, gente, eles são 0 pontos, tá? Um olho reagente, 1 ponto. 2 olhos não reagem, 2 pontos, tá? Então esses são a classificação das pupilas, certo? Então os 2 olhos estão reagentes, 0 pontos, né? Eles estão bons. Um olho apenas reagente, então 1 ponto. Um olho tá bom, o outro tá ruim. E os 2 olhos não reagem, 2 pontos, ou seja, os 2 estão ruins, beleza? Certo, galera? Espero que vocês tenham, né, gostado da aula de hoje. Peço que vocês assistam novamente, né, estudem sobre classificação e escala de Como de Glasgow, tá? Caso tenha algum tipo de dúvida, guarda com você e na próxima aula esclarece com o instrutor de vocês ali, que a gente vai esclarecer junto na sala de aula sobre isso, tá? Espero todos vocês na próxima aula aí, que é sobre sinais vitais, tá? Então na aula de sinais vitais aí que a gente vai trabalhar aí a próxima aula de vocês. Fiquem com Deus, um ótimo final de dia ou manhã ou tarde, não sei o horário que você está atendendo. Show de bola, fiquem com Deus.